prosseguimento e tramitação. Item 11, projeto de resolução do Senado 38 de 2013, não terminativo. Institui o Grupo Parlamentar de Apoio Brasil, Organização das Nações Unidas e dá outras providências. A autoria do senador Cristóvão Buarque, nosso aniversariante, a relatoria do senador Eduardo Suplicy, favorável ao projeto. A observação, a matéria vai à comissão diretora, se for aprovada. Concedo a palavra ao relator, senador Eduardo Suplicy, para proferir o seu relatório. Espero que seja um presente para o autor. Com certeza, o querido senador Cristóvão Buarque merece toda a nossa atenção pela iniciativa tão positiva para instituir o Grupo Parlamentar de Apoio Brasil Organização das Nações Unidas e que foi distribuído a este órgão. A proposição institui como serviço de cooperação interparlamentar o Grupo Parlamentar de Apoio Brasil Organização das Nações Unidas, a ser integrado por membros do Congresso Nacional que a ele livremente aderirem. Sua finalidade é incentivar e desenvolver as relações entre o Congresso Nacional Brasileiro com a ONU, envolvendo aí todas as suas instâncias e agências, principalmente quanto às atividades envolverem a dimensão parlamentar e a representação popular. O artigo 3º dispõe que o grupo parlamentar reger-se-á pelo seu regimento interno ou, na falta desse, pela decisão da maioria absoluta de seus membros fundadores, respeitadas as disposições legais e regimentais em vigor. O autor destaca que a ONU sempre se dedicou aos contatos com as instituições parlamentares de seus países membros e que suas Assembleias Gerais anuais são sempre momentos de intercâmbio de experiência e de difusão dos princípios das Nações Unidas. Assinala que os eventos setoriais, as conferências de partes dos principais regimes internacionais patrocinados pelas Nações Unidas também têm privilegiado a dimensão parlamentar, conscientes que são da necessidade de internalização nacional das normas ali negociadas multilateralmente. A influência dos parlamentos nas relações internacionais vem ampliando-se em razão da crescente participação de legisladores em organizações parlamentares de âmbito regional e internacional, tais como o Parlamento do Mercosul, a União Interparlamentar e o Parlamento Latino-Americano. A par desta tendência, é possível identificar também um interesse maior entre os parlamentares pelos rumos que tomam as relações externas do Brasil. As decisões concernentes à política internacional vêm produzindo cada vez mais maiores e mais profundos impactos no interior dos países, reverberando também, como é de esperar, no Congresso Nacional. Portanto, salutar e natural a crescente atuação de grupos parlamentares transnacionais na recente prática parlamentar brasileira, reflexo do mundo globalizado, cujos problemas já não mais comportam soluções unilaterais e isoladas. A interação entre legisladores de diferentes nações com as organizações internacionais promove o entendimento entre os povos e facilita soluções comuns para problemas que afetam o conjunto dos países. No ápice do sistema internacional está a Organização das Nações Unidas, ideal de harmonia e paz da humanidade, sem deixar de lado uma visão realista das relações entre os Estados. No âmbito da ONU, nunca se olvidou a dimensão parlamentar, tanto que anualmente são convidados numerosos parlamentares de todos os países para compartilhar as discussões travadas ao longo de sua Assembleia Geral. Como bem ressaltado pelo senador Cristóvão Buarque, não são apenas as estadas periódicas de parlamentares na sede da ONU em Nova York que caracterizam a atenção das Nações Unidas ao trabalho parlamentar. A ONU é patrocinadora de muitos regimes internacionais, espaços de deliberação que geram normas vinculantes e que necessitam ser incorporadas à normativa nacional de cada país. Há, assim, o regime da biodiversidade, do clima, do ozônio, das armas nucleares, do mar, entre outros. Em todos esses sistemas, procura-se envolver atores parlamentares, até com organismos específicos para eles, tendo em vista a necessidade de posterior inclusão no dispositivo acordado na legislação nacional. Eis que, portanto, nada mais adequado que institucionalizar, na forma regimentalmente possível, o grupo parlamentar, o relacionamento do Congresso com a ONU, posto que se evidencia uma possibilidade de rica convivência para benefício do Brasil e do sistema internacional. Do ponto de vista regimental, não há nada que obste a criação de grupos parlamentares de natureza internacional. Por todo o exposto, voto favoravelmente ao projeto preferido, senhora presidente. É em discussão o relatório do senador Eduardo Suplicy.
Não havendo quem queira discutir, as senhoras e os senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado, a matéria vai à comissão diretora para